Bom dia! Olá, meus amores! Estamos aqui juntos mais uma vez no Pétalas do Espiritismo. E que bom estar com você em mais esta manhã para mais um aprendizado maravilhoso do Livro dos Espíritos. E contar com a sua companhia, então, isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje nós vamos estudar a questão 215 do Livro dos Espíritos, abordando sobre as semelhanças físicas e morais ainda, lá no capítulo 4 da segunda parte do livro. Nessa pergunta, Kardec faz o seguinte questionamento: que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Respondem os espíritos. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança, que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para neles encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Interessante, meus amigos, que aqui nós estamos vendo que aquilo que acontece na vida material, que é a união, a atração de semelhantes, acontece também no plano espiritual. Então, a espiritualidade se une àqueles outros espíritos que têm a mesma afinidade, que têm as mesmas semelhanças de ideias, de princípios, para lá permanecerem. E isso é exatamente o que proporciona os povos e as diferenças entre os povos, porque ali estão famílias compostas por espíritos que têm, de uma certa forma, o mesmo pensar. Claro que ninguém é igual a ninguém, nós sabemos disso, mas há semelhança de princípios, de pensamentos, de gostos, e isso faz com que realmente o povo vá se formando com as suas características, com as suas particularidades, que faz com que cada povo, cada país, cada lugar tenha uma característica diferenciada. E esse caráter de cada povo é justamente sobre esse aspecto que o Espírito Miramês vai conversar conosco, mostrando que, assim como na vida material, os espíritos também procuram se unir com base nas semelhanças existentes entre eles. Então ele nos diz: cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar essa lei, porque Deus é amor e bondade. Sempre no seio de cada nação reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Quase todos os que ali se agrupam se encontram jungidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais. É mais fácil de se educarem. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá por que ele aceita certas leis de bom grado, voltadas aos mesmos sentimentos dos filhos que ali aportaram, pela afinidade dos ideais. Se na formação de um país os que serviram de base para a nação forem belicosos, serão atraídos para seus filhos espíritos que sentem prazer em guerras. Entre mentes serem a bondade de Deus e de Jesus tão grande que eles enviam ao seio desses povos espíritos de alta envergadura em vários pontos de entendimento, para semear a paz e fazer compreender aos guerreiros que somente o amor salva as criaturas das agressões internas, proporcionando-lhes clima saudável para a tranquilidade de consciência.
Interessante aqui, meus amigos queridos, que a misericórdia divina é tão perfeita que mesmo nesses povos onde há ainda uma tendência, por exemplo, para a guerra, para aquilo que é belicoso, a espiritualidade manda espíritos de alta envergadura para que, através do seu exemplo, possam semear a paz e o amor, de modo que nós nunca vamos estar sem ter condições de, através de bons exemplos, mudar a nossa postura, realmente nos depurarmos e nos elevarmos para o amor. Maravilhoso Deus, né? Realmente é perfeito. Mas continuando aqui, o Espírito Miramês, ele diz: essa resposta de O Livro dos Espíritos à pergunta 215 é, pois, uma verdade que se pode observar pelos processos racionais. Cada povo atrai para a sua comunidade espíritos da mesma índole. Essa é a lei de justiça, mas igualmente a lei de amor que rege todo o universo. É o que chamamos de harmonia. Quando se adentra um supermercado, correndo os olhos nas expostas prateleiras, poder-se-á observar que cada coisa se encontra em seu lugar. Pois bem, isso satisfaz a nossa visão e a alegria parece brotar em nosso rosto, por estar tudo obedecendo a esta ordem de cada qual com o seu igual. Se não houvesse essa organização, provavelmente os fregueses fugiriam de tal casa comercial. Assim como cada família atrai para serem seus filhos almas das mesmas ideias, o mesmo ocorre com as nações, com pequena percentagem que se refere às grandes almas, que vêm ao mundo onde quer que seja para servirem de instrumento do amor e da verdade. Então aqui ele está mais uma vez falando que o que acontece com as nações, com as comunidades, acontece também nas famílias, onde nós percebemos pessoas, almas com os mesmos ideais, mas, justamente para oportunizar o crescimento de todos, há sempre ali corações um pouco mais evoluídos ou um pouco menos, para que a convivência com esses corações oportunize a todos a oportunidade de progredir naquilo que precisam. Então, da mesma forma, entre as nações, embora a grande maioria seja de almas com os mesmos ideais, com as mesmas ideias, há ali um número, um percentual de espíritos com uma capacidade evolutiva muito maior, um entendimento da vida espiritual maior, para que possam servir de instrumento de amor e da verdade. Continua Miramês, analisando e observando o comportamento dos espíritos que, em sua maioria, reencarnam em países que se destacam pelas suas ações de guerra, na indústria, nas artes, na religião, facilmente concluímos que são almas afins, de caráter distinto, com ideais idênticos. Compete aos dirigentes das nações cujos povos apresentem vocações belicosas, de fanatismo religioso, político extremados ou tendências de se impor sobre os outros povos, diligenciar no aprimoramento de seus filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. A doutrina dos espíritos que nasceu na França foi transferida para o Brasil a fim de não morrer. Para o Brasil, expulsa que foi daquele país pela mesma lei a que nos referimos. Os grandes missionários ali aportados subiram para planos elevados, e a doutrina de Jesus perdeu sua analogia com os que ficaram. Entretanto, na nação brasileira, ela encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou como sendo o maior celeiro de educação para todos os povos. Vamos pensar na promessa evangélica de um só rebanho e um só pastor. O futuro nos espera. Que Jesus possa transformar a humanidade pelos métodos ensinados pelo Evangelho, fazendo desaparecer de todas as nações os dois monstros que devoram os povos e insuflam neles as guerras, o ódio, a vingança e as separações, que são o orgulho e o egoísmo. No amanhã, vamos ter notícias da felicidade na Terra. No entanto, as suas raízes se encontram em cada criatura. Muito interessante aqui esse finalzinho, quando ele nos fala da importância do Brasil como nação que vai realmente levar mais uma vez e expandir para todo o mundo o Evangelho de Jesus, onde ele diz: hoje
a doutrina espírita, as palavras do Cristo, a palavra do Cristo encontrou o seu verdadeiro berço, que é no nosso querido Brasil. Então, que nós possamos contribuir para esse papel tão importante de divulgar, de fazer com que a luz chegue a muitos corações, até mesmo aos corações que estão, como ele coloca aqui, mesmo aqueles que se encontram na França, onde foi o berço da doutrina espírita. Mas, de qualquer forma, ainda hoje é lá pouco conhecido. E o Brasil tem essa função de levar esse amor, de ser esse celeiro de educação para todos os povos. Então, que possamos trabalhar dia a dia para contribuir nesse trabalho belíssimo de divulgação e, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Meus amores, nosso estudo vai parando por aqui. Amanhã tem mais, você já sabe, estaremos aqui novamente aguardando você no Pétalas do Espiritismo. Que o seu dia seja lindo, florido, colorido, de muito amor e paz. E para você que está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.